Olá, se você chegou até aqui é porque gostaria de trocar algumas ideias sobre Forecast. Então antes de começarmos, finja que nunca ouviu falar sobre esse tema antes e juntos vamos construir um novo aspecto que talvez você ainda não tenha visto. Então para que isso aconteça, vamos precisar embarcar numa viagem. Essa aqui é a pílula do Forecast e vamos precisar tomá-la para iniciar a nossa jornada. Pode ficar tranquilo, eu jamais lhes ofereceria algo que eu não tivesse experimentado antes. Previsão, na definição do dicionário, é o cálculo de tudo que é necessário para a execução de um projeto. E é sobre esse viés que nós vamos trabalhar. Os temas mais recorrentes como buscamos sobre previsão são relacionados à previsão do tempo e à vidência. Então, o que separa os dois? O que separa os dois é a existência de metodologia. Nós não somos videntes, nós utilizamos métodos. Se você não tem um método para fazer sua previsão, você está tentando adivinhar o futuro. Então, falando de metodologia, existe o método de forecast qualitativo, quando não existe uma base histórica de dados, que é frequentemente utilizado para fazer as previsões de hotéis de abertura, por exemplo. Não raro cometemos o erro de deixar essa tarefa para uma única pessoa, como um controller, um gerente geral. Porém, para um bom forecast qualitativo, é necessária a contribuição de todos ou de mais de uma parte interessada. Já um método quantitativo é mais conhecido por todos nós, quando existe a base histórica de dados. Neste vídeo, quero compartilhar as ideias que fizeram o forecast ser a atividade mais incompreendida no trabalho de um Revenue Manager, para ser a habilidade que eu mais admiro hoje na função de um RM. A primeira delas foi entender que falar do futuro é uma atividade usual no dia a dia de qualquer negócio. E temos até empresas especializadas em previsões. A primeira delas prevê tendências de estilo e comportamento humano. E você poderia contratar uma previsão de como a geração Z se comportará no mercado de trabalho e preparar sua empresa para recebê-los. A segunda é uma sociedade de futurologistas, com profissionais de diversas formações. Eles previram em meados de 2013 que as empresas acompanhariam sua reputação online ao mesmo passo que acompanham a evolução de suas ações. E até mesmo para negócios simples, como uma loja de pipas, por exemplo, eu faço a previsão de quando é minha alta e minha baixa temporada e quanto eu espero vender em cada uma delas. Então nós caímos em um paradoxo. Quem vem primeiro? O planning e o pricing ou o forecast? Na minha opinião, nós traçamos um plano de voo antes de voar e nós definimos um destino antes de navegar. Então eu faço uma previsão e então eu traço uma estratégia adequada. Caso contrário, eu estou sendo inerte e simplesmente reagindo aos acontecimentos. Enquanto uma estratégia também deveria planejar ataques com antecedência. Lembra que eu falei sobre previsão do tempo? Então, eles têm o que é de mais avançado em tecnologias e conhecimento empírico sobre previsão. Por isso, eles são top of mind quando falamos de previsão. Qual é a diferença entre clima e tempo? Tempo é a condição da atmosfera em determinado momento e que muda a todo instante. Já o clima é a condição média dessa mesma atmosfera durante um período longo de tempo. O tempo é a nossa previsão para 4 meses de um hotel, por exemplo. Já o clima é a condição daquele hotel ao longo do tempo. Por exemplo, um hotel não cria um mix corporativo do dia para a noite. Ou ele está inserido em um ambiente corporativo ou não está. E a construção de um prédio corporativo na frente desse hotel que poderia mudar esse mix de clientes não se dá em um piscar de olhos. A previsão do tempo também é feita em 4 divisões, de 24 a 96 horas, podendo ser estendida no máximo até 15 dias. Não mais do que isso, porque Edward Lorenz, na teoria do caos, nos mostrou que toda equação matemática aplicada ao mundo real parte de um arredondamento. E 15 dias é o limite considerado aceitável, pois acima disso são arredondamentos em cima de arredondamentos que comprometem a confiabilidade dos dados. O nosso forecast não é diferente. Se multiplicarmos 15 dias por 24 horas, temos 360 horas. E o ano tem 365 dias. E nós fazemos um forecast, ou budget, por assim dizer, para no máximo um ano, não é? Até mesmo os RMS fazem a previsão para um pouco mais de um ano.
Os supercomputadores processam os dados coletados pelos instrumentos de medição e os meteorologistas recebem um mapa da atmosfera parecido com esse aqui. A previsão não é automática. Os meteorologistas tomam decisão sobre a publicação da previsão do tempo a todo momento, assim como os revenue managers. Olhando para esse mapa, em um cenário hipotético, o meteorologista, sabendo que é verão, sabe que nas áreas onde não tem nebulosidade não faz menos que 26 graus. Em se tratando de centro-oeste, pelo histórico, sempre faz no mínimo 30 graus. Essa também pode ser uma analogia para o forecast de um hotel, por exemplo. Em um período de alta demanda, eu sei que no meu hotel faz no mínimo R$300 de diária média, ou tem no mínimo 95% de ocupação. Ainda nesse sentido, uma boa dica para a previsão é construir pequenos accuracies, como por exemplo, sabendo que em média o meu share corporativo faz 300 mil por mês, se nada desviar a curva, eu não posso prever 100 mil nem 500 mil. Ou ainda, sei também que meu share de tripulação gera 100 mil por mês. Esse é um outro segmento mais simples de prever. Se meu hotel tem um share massivo de tarifas públicas, talvez possamos prever melhor a diária média, sabendo o preço que estamos vendendo. Ou ainda, se meu hotel tem um perfil mais, eu sei que preciso prever algo de grupos, pois senão tem algo muito errado. Vamos falar sobre o Waze agora. O Waze nos leva do ponto A para o ponto B, com uma previsão de chegada de 15 minutos. Eis então que surgem as notificações e me acrescentam mais 11 minutos nessa rota. A previsão inicial era X, mas fatos foram acontecendo e transformaram essa previsão em Y. Isso é normal. Estranho seria se, depois de 20 minutos no trânsito, o Waze mostrasse que você já deveria ter chegado há 5 minutos atrás. Uma previsão precisa ser atualizada sempre. Se nós prevemos determinada demanda e por algum motivo aquilo não aconteceu ou superou nossas expectativas, nós precisamos atualizar o nosso forecast. O forecast é o momento de gerar debate entre as partes interessadas. Em alguns momentos, nós precisamos chegar em um destino às 6 da manhã. Normalmente, se saíssemos com uma hora de antecedência, chegaríamos tranquilamente. Mas eu coloquei algumas preferências, como não pegar vias expressas, evitar pedágios e conversões difíceis. Desse modo, talvez nem saindo 3 horas antes eu chegue às 6 da manhã no meu destino. Da mesma maneira, nós enfrentamos restrições como: eu não vou trabalhar com tripulação para não desgastar o meu produto. Ou então, eu não posso faturar para 30 dias porque vai quebrar o meu fluxo de caixa. Ou ainda, nossa recepção não comporta um grupo de 100 pessoas chegando junto. E vários outros exemplos. E esse é o momento de apontar que talvez precisamos abrir mão de algumas restrições para chegar no nosso objetivo. Ou então debater quais são as alternativas, visto que a previsão não é positiva. E o que faz o Waze ser tão bom? É o fato dele ser colaborativo, com input de várias partes interessadas. Se no nosso forecast nós não levamos em conta as informações de equipe de vendas, recepção, reservas, gerência, etc., então nós estamos fazendo uma previsão offline. E concorda que usar o Waze offline não é muito útil, não é? Então, assim como os meteorologistas têm seus satélites, nós precisamos utilizar nossos satélites dentro dos hotéis para termos informações. E se falhar? Se falhar, nós continuamos fazendo e aprimorando. Ninguém para de usar o Waze porque ele recalculou a rota. E ninguém para de olhar a previsão do tempo porque ela disse que ia chover e não choveu. Melhor estar com guarda-chuva e não precisar usar do que ele estar em meio a uma tempestade sem abrigo. O principal é saber o que a gente previu e não aconteceu, ou o que nós não prevemos e aconteceu. Isso nos deixa com um controle sobre o nosso forecast. O forecast está além da assertividade. A principal razão para o forecast existir é para indicar se as coisas estão acontecendo como esperado ou não. E que ação devemos tomar para mudar essa linha de tendência. É o momento de apontar que está faltando público corporativo e então definir um plano de ação. Ou então, se está faltando grupos, é o momento de falar que precisamos de mais leads para conseguirmos converter. Se faltarem tarifas públicas, é o momento para discutir se o preço é suficiente para atrair essa demanda. Pois uma vez que publicamos um forecast negativo, isso não quer dizer que vamos trabalhar para ter assertividade nesse forecast. Pelo contrário, os RMs vão trabalhar nas ações para reverter esse cenário. O meteorologista
diz que uma previsão do tempo nunca vai ter 100% de assertividade, pois nós não conhecemos todas as leis que regem a natureza. Assim como nós não conhecemos todas as leis que regem o mercado ou um comportamento de compra. Se você é de outra área do hotel, como vendas, reserva, recepção, gerência geral, etc., o momento que o Revenue Manager publica o forecast é o momento que vocês têm para contribuir com informações relevantes que façam aquela previsão ser útil, como por exemplo a informação de que uma conta importante vai sair da região, ou que estão captando uma conta com potencial para top 5, ou até mesmo informar que estão planejando a reforma do hotel para daqui 2 meses. Ou então para comentar sobre aquele evento que foi confirmado hoje de manhã e pode trazer impacto positivo. A discussão aqui tem que ser construtiva, pois um forecast de qualidade vai ajudar a todos. Não seja aquela pessoa que fica desafiando a assertividade da garota do tempo dizendo: imagina, não tem uma nuvem no céu, não vai chover hoje. Pois essa discussão não leva a lugar nenhum. E se seu RM não costuma compartilhar a previsão dele com você, esse pode ser um dos motivos. Eu gosto muito da frase que diz: o futuro já aconteceu, é só questão de tempo. O forecast é isso. Ele nos mostra uma tendência que tem grandes chances de se tornar o seu realizado daqui a 1 mês ou 1 ano, se nós não trabalharmos para influenciar essa curva de tendência. Em suma, o forecast precisa de metodologia, precisa ser colaborativo e precisa ser atualizado constantemente. Vamos ser todos futurologistas. Obrigado!